Esse tipo de problema é bem interessante porque ele é bastante conceitual e não tem prática algébrica. Então, o problema pede fazer o esboço de um gráfico de uma função que atenda às condições simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, o primeiro gráfico é: existe o valor da função no ponto, existe o limite da função quando o x tende ao ponto, mas o valor da função no ponto é diferente do limite da função quando o x tende ao ponto. Portanto, esta função será uma função descontínua. Como é que eu faço isto? Bem, eixo xy, plano cartesiano, marco um ponto, então existe o valor da função no ponto. No ponto A, a imagem é B, ou seja, f de A é B. A primeira condição está cumprida. A segunda condição, existe o valor limite da função quando o x tende ao ponto. Traço aqui uma função qualquer, veja que se eu me aproximo de A pela esquerda, a imagem é C. Se eu me aproximo de A pela direita, a imagem também será C. Portanto, a segunda condição está cumprida, ou seja, o limite da função quando o x tende a será C. Agora eu tenho que fazer cumprir a terceira condição. O valor da função no ponto é diferente, claro. Note que lá em cima é um C aberto. Portanto, o valor da função no ponto é B, o valor limite é C, atendida a terceira condição. Portanto, f de x é diferente do limite da função quando o x tende a A, e eu caracterizo essa função como uma função descontínua. Mais um exemplo, vamos para o item B. Existe o valor da função no ponto e agora não existe o valor limite da função quando o x tende ao ponto. Então, novamente, um plano xy, marco aqui um valor A, uma bolinha cheia, f de A é B. Portanto, existe o valor da função no ponto, ele vale B. Agora, como fazer para que não haja o limite? Eu ponho aqui uma bolinha vazia abaixo, seguindo a linha do A. Então, note que se eu venho pela esquerda de A, o limite é B. Vindo pela esquerda de A, o limite é B. Vindo pela direita de A, o limite é C. Portanto, eu tenho que limite da função quando o x tende a pela esquerda é B. Limite da função quando o x tende a pela direita é C. Isto aqui não está correto. Vamos arrumar isto. Isto aqui é C. Erro de impressão. Então, isto aqui... Não, está certo. Ali é que está errado. Aqui é B. Aqui é B. Desculpe, aqui é B. Aqui que está errado. Quando eu venho pela esquerda, isto aqui é C. Presta atenção. Pronto, está aqui, ó. Então, se os limites laterais, embora existam, sejam diferentes, eu concluo que não existe o valor limite da função quando o x tende a A. Portanto, atendidas as duas condições simultâneas. É um probleminha, como eu falei, interessante, não tem parte algébrica, mas tem muito conceito envolvido. Então, eu sugiro a você que pense, analise, pense em outras possibilidades. Tem várias possibilidades para o gráfico de função, de modo que atenda a primeira e a segunda condição, tá certo? Então, pense em possibilidades aí, e aí você estará estudando realmente.